Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito bem. O Cruzeiro, time feminino, foi derrotado pelo Corinthians. Aliás, um bom jogo do Cruzeiro, mesmo estando aí com uma jogadora a menos quase a partida inteira. Um gol do Corinthians marcado numa penalidade. E na origem desta penalidade, teve um possível impedimento. E o Cruzeiro solicita à CBF a imagem deste lance com as linhas traçadas, porque a transmissão não mostrou nada. E aí, o Cruzeiro quer saber o que aconteceu. As linhas foram traçadas corretamente? É um pedido do Cruzeiro dentro daquilo que a gente já imaginava, né? Rodolfo Toschi Marques no VAR e veio tudo o que aconteceu, mas de qualquer forma eu vejo como positiva a campanha do Cruzeiro e a atuação principalmente com uma jogadora a menos e com uma das grandes equipes do futebol feminino no Brasil, que é o time do Corinthians. Então vamos aguardar o que vai acontecer neste quesito sobre a linha traçada. Onde está a linha traçada? A gente falou mais cedo sobre o Cruzeiro estar no pote 1 e isso, claro, é um ponto importante, pote 1 do sorteio da Copa do Brasil. A CBF ainda vai comunicar quando será o sorteio. O primeiro jogo será o jogo de ida da terceira fase, somente no final de abril, então até lá tem muito tempo, mas o Cruzeiro fica no pote 1 com as equipes mais bem ranqueadas no ranking nacional de clubes e, na teoria, enfrenta um adversário menos qualificado, vamos dizer assim, ou de menor orçamento em relação ao Cruzeiro. Na terceira fase, vamos acompanhar o sorteio. Por falar em acompanhar o sorteio, na segunda-feira estaremos em Assunção, no Paraguai, em Luque, né? Na Grande Assunção, sede da Conmebol, para a gente acompanhar qual grupo do Cruzeiro. Cruzeiro cabeça de chave, não pode enfrentar time do mesmo país, e aí é a expectativa. Lembrando que o calendário aponta o seguinte: a primeira rodada da Copa Sul-Americana, a fase de grupos, ela terá jogo no início de abril, ou seja, logo após a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro muito provavelmente terá ali um jogo fora de casa para começar a participação na Copa Sul-Americana de 2025. Aí o calendário vai ficar daquele jeito que a gente gosta e vamos acompanhar todos os detalhes. O time treinou nesta quinta-feira pela manhã na Toca da Raposa 2, jogadores no campo. Nesta sexta tem a última atividade e fica a expectativa quanto ao que fará Leonardo Jardim no jogo treino de sábado. A bola rola às 5 horas da tarde, Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O Cruzeiro viaja nesta sexta, treina à tarde e a viagem à noite para o Rio, joga no sábado e retorna a Belo Horizonte. Depois tem a outra semana. Na terça-feira tem o jogo treino com o Pouso Alegre e no dia 22 o amistoso lá em Bragança Paulista. Estaremos lá para Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Aí vai faltar exatamente uma semana para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora a gente quer trazer aqui uma posição muito importante do Cruzeiro, porque o clube emitiu uma nota, a gente já tinha falado sobre isso, a questão de goleiro, e o Cruzeiro emitiu uma nota para esclarecer o seguinte: até voltou aí ao noticiário essa questão de goleiro, e aí o Cruzeiro tem o seguinte posicionamento: o Cruzeiro comunica que não tem interesse na contratação de um goleiro ou qualquer outro atleta neste momento. O clube também aproveita para esclarecer que, em nenhum momento, o treinador Leonardo Jardim solicitou a contratação de um goleiro.
Como já foi dito diversas vezes por nossa diretoria, o clube e a comissão técnica confiam no atual elenco para a disputa das competições para o restante da temporada. É a nota do Cruzeiro descartando qualquer possibilidade em cima daquilo que a gente falou. Em um primeiro momento, se avaliou, foi a informação que a gente trouxe. E em nenhum momento a gente cravou que o Cruzeiro buscaria um goleiro, e sim que existia uma avaliação. Logo depois, em entrevista ao programa Os Donos da Bola, da TV Band de Minas, o Pedro Lourenço falou sobre isso, que foi uma avaliação e depois eles decidiram, dentro dessa avaliação, que não vai buscar goleiro no mercado, e essa posição que permanece, e agora muito clara nesta nota oficial do Cruzeiro. O que ele disse para mim, já conhecendo melhor o jogador, que ele vai ter o tempo para conhecer jogando, né? E ele pediu um jogador agressivo, que joga para os dois lados, é o que nós trouxemos. E o pedido dele é o seguinte, que vai começar o campeonato com os jogadores que nós temos aí e ver a evolução até a parada do Mundial. E aí, se ele vê a necessidade de fazer algumas mudanças, de trazer outro jogador, aí nós vamos avaliar e vamos ver o que podemos fazer. Mas nesse momento ele quer dar oportunidade para todos os nossos jogadores que tem lá, e para ver, para não, como ele disse, presidente, eu estou aqui, não é para dar prejuízo para o clube, nós temos que tentar equalizar o clube, não dar prejuízo, tirar jogador e trazer jogador. Então precisa de avaliar melhor os jogadores, e aí nós vamos ter o elenco, o que eu preciso, o que acho que não vai aguentar para a gente ter um segundo semestre forte, para ver se a gente não falha igual falhamos no ano passado. E aí, Valu, interessante essa fala, não quer dar prejuízo, está fazendo uma espécie de teste, mas é um teste também com trocar o pneu com o carro andando, né? Porque o Cruzeiro vai ter aí Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Então como é que você vê essa fala do Leonardo Jardim para quem manda, né? Para quem assina o cheque? Isso, primeiro que, claro, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico e as coisas podem mudar ao longo dos dias, das semanas, não sabemos. Mas hoje, né, lembrando que essa fala do Pedro Lourenço foi ontem, né, diante da estreia dos Crias, 4-1 para cima do Fortaleza, o André e amigos, para mim está bem claro que o Cruzeiro não vai atuar nessa janela doméstica, que se abriu na última segunda-feira, no dia 10 de março, e vai até o dia 11 de abril. Para mim está bem claro hoje, alinhando o discurso do mandatário, do Pedro Lourenço, com aquilo que lhe disse o Leonardo Jardim. É o que eu digo, né? O Cruzeiro tem que parar uma hora. São 18 jogadores trazidos desde a metade do ano passado, mais os 11 desta atual temporada, e não tem um time dentro de campo. Não tem, você não consegue. Como é que você vai continuar trazendo atletas sem entender a capacidade dentro do campo daquilo que você tem como material? Então, o Leonardo Jardim está pegando essa missão para ele, está tomando essa missão de montar um time e de ali na frente, a partir da janela de junho, né, aquela micro janela de 3 de junho a 10 de junho, antes do Mundial, aí esse plano vai ser repassado novamente para ver quais são as necessidades, se elas existirem no entendimento do técnico português. Mas finalmente, André, o Cruzeiro vai ter um time, até para que tenha um entendimento. Bom, agora com o time que eu tenho montado, preciso disso e mais um pouco disso, talvez, porque não dá, né? Senão vai ficar trazendo, imagina o Cruzeiro ir na janela doméstica, por exemplo, trazer mais 5 jogadores. Cara, é uma loucura. Tá na hora de estancar isso um pouco, tá na hora de estancar isso um pouco e formar um time. Ninguém sabe se precisa, Thiago, porque são vários técnicos passando. Hoje não precisa. Então, o Leonardo Jardim... avaliação do treinador. É uma avaliação, mas muito mais, que pode ser muito mais conceitual do trabalho dele do que propriamente dos desequilíbrios que existem no elenco. Porque hoje não tem necessidade de valor. Mas com ele colocando o trabalho dele, Thiago. Porque, exemplo, quem é o reserva do Romero hoje? O Wallace. Só que o Wallace tem jogado para ser reserva do Romero? Ele deve ter colocado, eu não tenho acesso a isso, ele deve ter colocado: Pedro Lourenço, temos o Wallace aqui, eu vou recuperar esse jogador, tá? Vou trabalhar, porque tá na hora de trabalhar o elenco que tem. E não quer dizer que está completamente equilibrado. Eu discordo disso, tá? A gente não pode olhar para o Wallace e descartá-lo completamente.
Ele seria um cara- descartado pelo técnico anterior. Seria. Você tenho falou, essa informação. Você tem essa informação. Mas é um desejo do técnico, na verdade, antes do anterior, né? Que era o Fernando Diniz. Mas a grande verdade é, não dá para descartar o Wallace. Por isso era melhor descartar o treinador naquele momento. Eu acho que esse elenco do Cruzeiro, de verdade, é um elenco forte o suficiente para um começo de temporada. Nós estamos falando de um Cruzeiro começar o ano com esse plantel, para mim é o suficiente. Aí, se houver uma necessidade na janela do meio do ano, buscar um outro atleta, beleza. Mas hoje, eu não faria qualquer tipo de incorporação nesse elenco. É isso que eu tô falando, avaliar. Bola, rapidinho. Eu não consigo, tá, Thiago? Eu sei que você vai falar que consegue. E eu respeito a sua opinião. Eu não consigo falar nem se o elenco é equilibrado ou desequilibrado. Não foi formado um time. Não deu muito tempo. Não foi formado um time. Calma também, cara. Não, eu Mas tô olhando Você tá cobrando as coisas. Não, eu tô super sem- calmo, Não, Thiago. não tá, não. Você tá ansioso. Tô super Você tá calmo. ansioso. Mas o Pedro Lourenço, você ouviu a fala dele pra gente não errar como erramos no ano passado e no começo Mas desse eu ano? consigo- Ele também eu tá consigo cansado de compreender. ver os erros acontecerem. Porque a parte dele ele tem feito. Dólar, desculpa. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.